Ah, isso é um bom sinal que acho que a maioria que está me escutando, a gente está no canal 1, né? Bom, a gente vai dar continuidade aqui à WebBR, né? O primeiro dia da WebBR. Esse é um momento para a gente dedicar para workshops, para temas mais robustos, né? Até por isso a gente trouxe aqui a Juliana para poder falar sobre React e Redux. Eu acho que é um tema bem interessante para a gente poder abordar nesse primeiro dia. Então, a Juliana vai falar sobre gerenciamento de estado com React. A Juliana, ela é instrutora e desenvolvedora na Alura, apaixonada por desenvolvimento web, educação, jogos e dança. É coorganizadora do Sorocaba JS e do Railgirls Sorocaba. Então, Juliana, primeiramente, seja bem-vinda. Obrigado por participar aqui com a gente. E o palco é seu. Eu vou ficar aqui embaixo, mas depois eu volto aqui para moderar as suas perguntas, tá bom? Bom dia, pessoal. Dá para ouvir bem? Beleza. Então, antes de mais nada, a aplicação que a gente vai fazer aqui é essa aqui. A ideia dela é basicamente uma listagem de imagens e informações de cachorrinhos. Então, se eu não tiver clicado em nenhum cachorro aqui, não aparece nenhum cachorro e tem um bug muito triste aqui na tela. E aí, se eu clicar em algum cachorro aqui, não sei se a internet vai funcionar, né? Mas vamos descobrir agora. Ele vai procurar pra gente lá no API e mostrar aqui pra gente qual que é a raça que a gente selecionou. Ok, talvez não. Tá, já vê isso. Antes de mais nada, que hoje eu não vou focar muito em React em si. Então, minha ideia aqui é falar mais de gerenciamento de estado mesmo. E mostrar um pouquinho de Redux e um pouquinho de Context API e comparar um pouquinho os dois pra gente entender melhor. Então, para isso a gente vai usar esse repositório aqui, porque eu sou da Alura e eu fiz uma Alura mais sobre Context API, então eu vou usar esse mesmo repositório, só que eu fiz esse mesmo projeto com Redux para a gente poder trabalhar aqui. E tem uma branch master aqui que... Nossa. Que é a branch que, se vocês forem acompanhar, não sei quem vai fazer o workshop realmente de codar, mas a partir daqui é a branch que quem for trabalhar aqui com a gente pode baixar e trabalhar a partir dela. Tá? Eu vou explicar os arquivos certinho, o que está acontecendo aqui antes da gente partir para o Redux. Mas antes eu queria falar um pouquinho sobre gerenciamento de estado no contexto geral. Então, falando um pouquinho de gerenciamento de estado, o gerenciamento de estado padrão, né, como que ele funciona? Com o React, normalmente a gente tem um container pai, que ele vai passar algum estado para o nosso container filho, para o nosso componente. E normalmente é assim mesmo, né? De pai para filho ele vai passar alguma informação. E se o meu componente filho precisar alterar alguma informação, passar alguma informação para o pai, ele provavelmente vai passar isso por callback, né? Então ele vai passar isso para cima por callback para o nosso pai. E se um componente filho precisar de uma informação que está em outro componente irmão dele, a gente provavelmente cria um container acima dele que vai gerenciar o estado desses dois componentes filhos para a gente. Então, se a gente tiver poucos componentes, isso não é um problema. Então, a gente tem 3 componentes na nossa aplicação, normalmente isso não vai impactar, é muito código para a gente, então é tranquilo de trabalhar com isso. Mas, conforme a gente vai tendo mais e mais componentes filhos um do outro, a gente vai tendo que passar a fazer isso vários níveis para baixo, vários níveis para cima, começa a ficar um pouco trabalhoso. E aí a gente tem o conceito de single source of truth, né, a única fonte da verdade, que a gente tem uma fonte da verdade, que aqui no caso é a nossa store, que ela vai armazenar os nossos dados e passar esses dados para os nossos componentes, seja lá qual precisar. Então, para a nossa história, ela não se importa se esse componente ele é um componente filho, se ele é um componente pai, se ele é um componente intermediário. Beleza. Então, pensando nisso, tanto o Context API quanto o Redux, eles trabalham pensando nisso. E eu vou dar uma introduçãozinha só no que é, qual que é o conceito inicial dos dois. Então, em questão de instalação, o Context API ele é nativo do React e ele está suportado a partir de março de 2018, se eu não me engano. Antes disso ele já existia, mas ele não tinha suporte oficial, então era um pouquinho mais complicado de usar, né? Se a gente quisesse realmente usar em produção, talvez não fosse uma boa opção. Mas ele está com suporte oficial faz um tempinho já, é bem tranquilo de usar. E não tem que mexer em nada, então muitas vezes a gente aprendia muito o React com o Redux já porque era o que tinha. Só que hoje a gente tem já o Context API para a gente mexer junto e é nativo. Então não necessariamente a gente precisa instalar o Redux.
O Redux, para a gente usar ele com React, a gente vai ter que instalar o Redux em si e o React Redux. São duas coisas que a gente está instalando para a gente usar uma lib. E ela vem um monte de coisas junto, ela é muito mais complexa, ela vai adicionar muitos mais níveis de complexidade no seu código. Beleza. De funcionamento, aqui a gente tem o Redux primeiro. Então, o Redux ele funciona da seguinte forma. A gente tem aqui o nosso componente, que é quem quer o estado ou quem vai gerar alguma alteração no estado. Para alterar o estado, ele vai trigar uma action, uma ação. Essa ação, eu vou explicar melhor ela no workshop em si, mas essa ação aqui, ela nada mais é do que como vai ser alterado. Então, ela vai explicar como que a gente tem que alterar alguma coisa. E o Reducer é quem que realmente está alterando alguma coisa no seu código. Então, e aqui a gente tem a nossa store, que é um objeto que armazena tudo isso pra gente e que só vai ser alterado quando o Reducer falar para ele alterar alguma coisa. E para a gente pegar os dados que estão lá na nossa store, a gente pode só chamar os dados do nosso store mesmo. A gente tem aqui algumas bibliotecas para a gente pegar uns selectors para a gente usar e não pegar diretamente da store, mas o padrão a gente pode pegar direto da store mesmo esses dados. E no Context API, a gente tem um provider, e esse provider ele vai passar os dados diretamente para o componente neto. É como se a gente estivesse pulando camadas aqui dentro, mas ele não necessariamente precisa estar fora do nosso código, né? Fora do nosso, realmente no store separado. O legal do Context API é que ele realmente trabalha com contextos, por isso que o nome dele é Context API. Então, eu posso ter dois providers diferentes, por exemplo, eu tenho um tema da minha página e eu quero que minha página, meu usuário consiga escolher dentro dessa página, se ele está alguns componentes diferentes, quais são as cores desses componentes. Eu posso gerenciar isso com o mesmo contexto, só que o provider, que é quem está provendo esses dados, vai ser diferente. Tá? Então, eu consigo usar o mesmo contexto para gerenciar essas duas coisas na mesma tela, o que é muito legal. Eu vou mostrar os dois agora na prática para a gente. Então, primeiro eu vou mostrar o código atual. Beleza. Então, aqui eu estou só realmente chamando algumas APIs. Talvez não funcionem, vamos ver com essa internet. A gente já descobre. Eu tenho aqui, acho que 3... Eu estou buscando a imagem, eu estou com 2 APIs diferentes aqui que eu estou trabalhando. Uma para buscar as imagens e outra para buscar as informações da raça. Então, uma delas vai buscar as informações e a outra, a partir dessas informações, dessa listagem de raças que eu tiver com as informações, eu vou procurar as imagens dessas raças em outra API. E aqui no nosso componente, que é o que interessa para a gente aqui no nosso app.js, que ele está lidando com todo o nosso estado. Então, todo o nosso gerenciamento de estado está dentro do app, porque ele é o app principal da página. Em uma aplicação mais complexa, não é legal colocar isso aqui, porque é só a aplicação principal. Então, o ideal aqui seria que a gente tivesse separado por responsabilidade certinho. E aqui a gente tem raça selecionada e o status. O status, no caso, esse campinho aqui do não encontramos essa raça. Nossas raças é uma array com todas as raças que a gente vai listar mesmo, que está lá embaixo. E o raça selecionada é um objeto com as informações da raça que a gente selecionou. Tá? Que ele vai aparecer no lugar do status quando a gente clicar em alguma coisa. Então, no componente de Digimount aqui do nosso React, a gente está carregando as informações iniciais. A gente está chamando algo, que a gente ainda não sabe o que é, que carrega essas informações iniciais. E aqui embaixo, nossas informações iniciais, ela vai buscar as raças que é lá na nossa API. Então, aqui ele vai buscar as raças, no retorno dessas raças, ele vai verificar certinho e vai carregar para a gente as listas de raças. Nesse carrega a lista de raças, a única coisa que ele faz ele busca todas as raças na API daí, que ele vai realmente trazer as informações das raças, não mais só qualquer listagem da raça. E aqui ele vai dar um filter para ele poder... Isso aqui, na verdade, é só porque, como são 2 APIs diferentes que a gente está trabalhando aqui, eu preciso garantir que os nomes delas sejam iguais, senão eu vou ter uma imagem de um cachorro diferente. Então, aqui é só para a gente poder bater isso. E aí, aqui embaixo, depois que estiver tudo certinho, eu estou jogando lá todas as raças que eu posso selecionar dentro do meu array de raças. Aqui embaixo, vou ignorar que se seleciona raça por enquanto um pouquinho, porque para a gente aqui nessa listagem de raças, o que a gente está trabalhando aqui é o raças, e a gente está enviando esse seleciona raça para ele selecionar realmente e entregar alguma coisa. E aqui no nosso raça,
a gente está passando qualquer raça que foi selecionada, e aqui no nosso cabeçalho a gente está passando só o status. Então, aqui nesse seleciona raça, quando a gente clica na raça que a gente quiser selecionar lá no campo embaixo, a gente vai alterar no estado qual que é. Então, a gente vai buscar a imagem dessa raça selecionada e as informações. A gente vai jogar lá na raça selecionada e a gente vai alterar aqui a mensagem no nosso status, só para a pessoa saber que se ela continuar clicando, ela vai continuar carregando imagens diferentes. Beleza? E aqui, se não tiver realmente nenhuma imagem dessa raça, ele vai dar uma mensagenzinha aqui de erro para a gente. Beleza. E como que a gente consegue trabalhar com isso lá embaixo? Isso aqui com React. O nosso cabeçalho aqui está recebendo status, então a única coisa que ele está recebendo é uma informação. Ele não está fazendo nenhuma ação. Quem muda o valor dele, na verdade, é outro componente via callback. Então, aqui, ele só recebe aqui a própria status e ele vai só realmente colocar aqui na tela para a gente qual é o valor que ele recebeu. A mesma coisa acontece com a raça selecionada. Raça selecionada, a única coisa que ela faz aqui é receber as props e passar essas props aqui para frente, né? Ele vai colocar essas props aqui na tela. Então, seja a imagem, seja quanto tempo de vida esse cachorro tem, ou seja, qual que é o nome da raça. E aqui em raça sozinho, a gente está decidindo o que vai aparecer na tela, né? Se vai ser a raça selecionada ou se vai ser a raça selecionada com props, aqui no caso. Beleza? E se não tiver raça selecionada nenhuma, eu vou passar aqui uma raça não selecionada, porque não precisa passar, ele vai aparecer aquela carinha do pug triste daí pra gente. E aqui no lista raças, que é quem realmente está fazendo as coisas aqui pra gente, a gente tem aqui um map que ele faz com as informações que ele recebe, das raças que ele tem que listar. E aqui ele vai no on-click de cada LI, né, de cada botãozinho desse aqui. Ele vai chamar, quando a gente clicar, claro, esse seleciona a raça aqui, passando o raça.name, que vai ser o nome da raça, para ele buscar lá na outra API e retornar aqui para a gente. Beleza? Então, esse aqui é a aplicação base que a gente vai usar. E eu vou apresentar para vocês o Context API e o Redux e mostrar o que vai alterar em cada um deles aqui aos poucos. E a minha ideia é ir realmente comparando os dois. Deixa eu fechar tudo. É realmente ir comparando os dois e mostrando para a gente conseguir trabalhar um pouquinho melhor e entender como que é a diferença dos dois na prática. Beleza? Ver o nome da branch aqui. Beleza. Então, começando aqui com o Context API, a primeira coisa que eu fiz aqui foi adicionar um context, né, uma pastinha context, começando aqui por status, que eu acho que é o mais simples que a gente tem, que a gente só está alterando um valor. Então, aqui eu tenho o valor padrão, que é caso não exista nenhum provider, nenhum outro lugar esteja gerando dados para a gente, é esse valor aqui que ele vai pegar como default. E eu consigo exportar isso aqui também e usar em outros lugares. E aqui eu estou criando um contexto. Um contexto, na verdade, nada mais é do que um objeto que vai armazenar as informações para a gente, assim como a gente faria numa store ou em qualquer outro lugar que vai gerenciar os dados para a gente. Tá? E aqui eu estou exportando esse contexto para a gente. Então, a primeira parte que o Context API precisa é de um contexto, para ele conseguir trabalhar. Para eu instalar esse Context API, aqui em cima eu estou importando esse status context que a gente pegou de lá, como se fosse um componente normal. E aqui embaixo eu estou passando ele como status context.provider, porque aqui eu estou gerando um valor novo para ele. Então, aqui eu tenho um status context.provider, passei o valor como se eu estivesse passando mesmo lá do outro lado, do outro jeito, né, como propriedade. Só que o que acontece aqui é que todo mundo que está aqui dentro faz parte desse mesmo contexto aqui, desse mesmo provider. Então, todo mundo que está aqui dentro, poderiam ter outros componentes aqui dentro, eles vão receber as mesmas informações, eles podem utilizar, se eles quiserem,
as informações que estão dentro desse provider aqui. Tá? E eu poderia usar aqui também um outro status context aqui fora, com outros componentes, se eu quisesse, e cada um deles ter um valor diferente. Então, eu estaria usando o mesmo contexto em duas situações separadas dentro da mesma aplicação. E dentro do nosso componente daí de cabeçalho, que é quem vai estar usando realmente esse status, eu tenho um status context.consumer. Tá? Então, aqui eu também importei, mesma coisa, importei lá o status context, só que aqui eu coloquei um consumer porque ele está consumindo os dados e a única coisa que ele vai fazer é consumir os dados mesmo. Aqui eu preciso passar para ele uma função, tá? Então não consigo passar um componente direto aqui, porque aqui a gente precisa receber esse status. E aí aqui o status é realmente o que tem lá no nosso objeto. Então, se lá no nosso contexto a única coisa que a gente passou para ele é um status, a única coisa que ele vai ter aqui vai ser um status, certo? Por quê? Aqui dentro do nosso status eu passei só uma string para ele, eu não passei um objeto. Então aqui o valor dele é só uma string. Tá? E aqui dentro também eu passei só uma string para ele não gerenciar. Aqui dentro é muito importante isso de a gente sempre passar com o Context API no caso. A gente sempre passar o valor direto, tá? A gente não passar uma função que altera um valor, porque senão ele vai sempre recarregar a página independente da alteração que a gente fizer. Isso não é legal, vai gerar vários e vários loads sempre. Não é essa a ideia de a gente usar Context API, né? A ideia é a gente diminuir isso e não aumentar isso. Tá? E aí vem como que a gente altera um dado usando o Context API. Então, aqui no Context API, a gente tem a raça selecionada realmente vai fazer a mesma coisa aqui que o nosso status, né? Ele só está recebendo aqui um valor. Mas aqui, no nosso provider, nesse raça context, esse cara aqui, ele está passando aqui um raças context para baixo. Vamos ver o que esse raças context faz. Aqui em cima. Esse raças context, ele é um objeto que ele tem o raças e a função que vai alterar o seleciona raça aqui em cima. Tá? Então, ele faz mais coisas. Ao invés de a gente estar passando para baixo as duas coisas separadas, né, que a gente estava passando as duas props, né, tanto a própria da raças quanto a própria da função que a gente ia passar para ele responder para a gente aqui, alterar o valor. Então, agora a gente está passando isso ainda, só que de jeitos separados. A gente está dentro do mesmo objeto, a gente está passando tanto raças quanto seleciona raça. E aí, lá dentro do nosso lista de raças, que quem vai fazer essas alterações, vai ficar aqui dentro a mesma coisa. Então, aqui, ó, eu estou recebendo, tenho que passar aqui um consumer, mesma coisa. Estou recebendo aqui os dois valores, que é o raças e o raça selecionado e o seleciona raça. Eu estou recebendo aqui um objeto, né? Peguei só a propriedade direta aqui do nosso objeto. Aqui dentro eu faço um mapa exatamente igual, pegando a raça e passando raça ID. E aqui eu passo o seleciona raça. Então, qual que é o ponto aqui do Context API? A alteração que eu fiz no meu código foi mínima, e aqui eu já estou conseguindo gerenciar o meu estado e eu estou conseguindo gerenciar em níveis que podem escalar muito fácil, sabe? É muito fácil, principalmente para gerenciamento de tema. Acho que o gerenciamento de tema com Context API é o exemplo mais simples assim, e mais palpável da gente pensar quando a gente começa a pensar em Context API. Mas o ponto principal de Context API a alteração do meu código foi mínima, eu consegui usar gerenciamento de estado, estou conseguindo ter uma store, eu consigo compartilhar estado, eu não preciso mais ficar passando o estado de pai para filho. E eu não tive que instalar nada, eu não tive que fazer nada adicional. E a alteração do meu código foi mínima. Beleza? Então, esse aqui é o overview que a gente vai dar aqui no Context API. E agora eu vou para Redux. E depois a gente conversa um pouquinho sobre os dois. Spoilers. Tá. Do Redux, a gente tem aqui uma pastinha chamada Store,
que vai estar realmente todos os nossos arquivos relacionados com Redux. E aqui a gente tem três tipos diferentes de arquivos. A gente tem as actions, nós temos os reducers e a gente tem os tipos. Tá? Então, vou começar aqui pelas actions. As actions, na verdade, no fundo, elas são só um objeto que diz pra gente o que vai ser alterado, certo? Então, quando você for alterar alguma coisa, como que isso vai ser alterado? Mas ele não está realmente alterando nada. Então, uma action ela sempre vai ter um tipo e ela vai ter o dado que vai ser alterado, seja lá como for. Então, aqui a gente está passando um tipo, que é o nome da nossa ação, e o dado que está sendo alterado. Mas ela é só um objeto mesmo. E os tipos aqui que a gente está usando, que eu estou importando aqui os tipos, esse arquivo types, ele realmente é só um arquivo que estou jogando aqui em variáveis, uma string, que normalmente é igual. Isso aqui a gente faz primeiro porque é erro humano, né? Não é legal a gente ficar reescrevendo, então se a gente pode jogar esses dados aqui na variável, principalmente se a gente vai usar esses dados aqui em vários lugares, a gente está diminuindo a quantidade de erros que a gente pode ter. Beleza? Então, aqui eu criei minhas actions, daí que eu retornei aqui um objeto com o tipo e o status, beleza. E aqui a gente tem o nosso reducer. O reducer é realmente quem vai alterar alguma coisa. Ele não vai alterar diretamente, mas ele é quem vai decidir o que vai ser alterado no nosso estado. Tá? Ele não vai alterar diretamente, porque quem altera diretamente é o Redux, mas ele sempre vai alterar a partir do nosso reducer, fazendo a mágica do Redux de existir. Então, aqui no nosso reducer, eu criei uma variável aqui de estado inicial, que tem o status, as raças, e raça selecionado para a gente. Aqui eu fiz um switch case, não muito bonito, falando certinho, peguei todas as ações que a gente tem, as possibilidades de ações, e para cada ação eu estou alterando alguma coisa aqui lá no nosso estado, certo? Então aqui, se for adiciona status, a ação que tiver chegado aqui para mim, né, se essa action aqui que chegou para mim for adiciona status, eu vou pegar esse meu estado inicial, ou o meu estado, né, o estado que estiver chegando para mim. Então, se não tiver nenhum estado ainda, vai ser o estado inicial. Se já tiver um estado lá no nosso store, ele vai pegar o estado que já é no nosso store. E vai aqui alterar esse dado para a gente. Tá? Então, ele vai pegar o status, o state, o estado, e vai colocar aqui para a gente esse dado que chegou lá da nossa action. Então, por isso que a nossa action ela tem sempre um nome, que vai ser basicamente usado para aqui para a gente decidir o que a gente vai fazer com o nosso reducer. Para isso que a gente usa o tipo da nossa action, para a gente decidir como que a gente vai lidar com cada coisa, e o dado que vai ser alterado, que é o que a gente vai fazer aqui. Então, mesma coisa que, assim como na action, a action é só um objeto, o reducer nada mais é do que uma função que retorna um estado para a gente, certo? Então, a única coisa que ele está falando aqui é quando a gente precisar alterar alguma coisa lá no nosso store, qual que vai ser o jeito que esse nosso estado vai retornar, certo? Então, eu vou receber aqui informações da nossa action, ele vai pegar esse estado que já existe e vai retornar um estado novo para a gente. Não para a gente, para o Redux, porque quem vai alterar isso vai ser o Redux, certo? Então, de novo aqui, recebi aqui as informações, recebi o estado, recebi a action, e aqui eu estou retornando um estado novo, seja um estado alterado, né, com informações novas, ou um estado, se não entrar em nenhum desses casos aqui, um estado normal. Beleza. Então, a gente sabe agora que a gente tem um objeto, a gente tem uma função aqui, mas como que esses dois trabalham com o React em si. Então, aqui no nosso componente, aqui no meu app, isso. Aquele app gigantesco, ele está muito menor agora, certo? Porque eu não preciso mais ficar passando estado de pai para filho, não preciso mais de um componente pai aqui gerenciando isso para a gente. Então, não tem mais toda aquela lógica aqui, eu matei toda ela daqui. Ela está em algum lugar, mas não é mais aqui, ela está no lugar certo agora. E aqui no nosso index.js, eu criei aqui o nosso provider com o React Redux e criei aqui a nossa store. Então, esse create store aqui, ele é um objeto que ele vai ser gerenciado pelo Redux, certo? E aqui, esse infocom reducer é aquele nosso switch case lá, aquela função que ele vai decidir para a gente como que a gente vai alterar o nosso estado. E aqui a gente está passando ele para o nosso store.
Então, quando precisar alterar alguma coisa, ele vai perguntar lá para o nosso Reducer como que a gente altera isso, e aí ele vai decidir se ele vai, como que ele vai alterar esse estado, né? O que vai ser alterado. Então, para isso funcionar, assim como no Context API, aqui a gente tem um provedor, só que aqui o nosso provedor eu coloquei no aplicativo inteiro, né? Então, eu coloquei ele wrappando aqui todo o nosso app. Então, aqui a gente tem um provider, que ele está recebendo aqui a nossa store, e a nossa store já passei lá o nosso Reducer para ela. Então, aqui é o único lugar que a gente vai usar o Reducer, e as actions a gente não está usando aqui ainda, porque as actions a gente usa dentro de cada componente, que eu vou mostrar agora também. Então, eu vou começar aqui, cadê o nosso app? Pelo cabeçalho, que eu acho que é o mais simples da gente visualizar isso também quando a gente for só consumir dados. Então, aqui no nosso cabeçalho, eu tenho aqui, as nossas informações, certinho. E aqui dentro do nosso cabeçalho, eu tenho um outro componente aqui chamado status, que é só esse status aqui que precisa dessas informações, né? O nosso cabeçalho estava fazendo várias coisas aqui, recebendo status para printar aqui. Então, aqui eu não estou mais recebendo nada nesse cabeçalho, nenhuma prop. E que o nosso status também não está recebendo nenhuma prop, mas é ele que vai renderizar as coisas para a gente. Então, entrando aqui no nosso status, aqui, no nosso status, porque o nosso componente aqui, o nosso componente aqui, ele não muda, né? Ele está recebendo as props do mesmo jeito e está printando aqui as props do mesmo jeito na tela para a gente. Então, o nosso componente em si ele não vai mudar. O que vai mudar aqui é como que esse componente ele é recebido pelos outros componentes. Então, se o nosso componente pai aqui não está passando essas props para ele, eu preciso passar essas props de algum lugar, certo? Ele precisa receber isso aqui. Então, o que eu estou fazendo aqui é, antes de renderizar esse meu componente, né, quando ele for renderizado, lá chamado, eu estou conectando ele com o nosso Redux. Então, aqui eu passei esse connect, que é do React Redux mesmo. E aqui eu fiz um map state to props, que basicamente é para pegar as informações que estão lá no nosso store e mapear elas para o nosso componente. E aqui eu decido quais são as informações que o nosso componente consegue ver. Então, o que eu passar aqui para o nosso componente é o que ele vai receber como prop. Então, nesse caso aqui, a única informação que ele vai conseguir ver é o status. Então, se ele quiser acessar outro dado da nossa história, ele não vai conseguir. Então, eu consigo separar certinho essa responsabilidade. E aqui dentro, eu estou passando o state.status para ele, certo? E aqui eu estou conectando ele no nosso Redux e passando aqui para a gente, no final, aqui o componente que a gente está conectando, que é o nosso status. Então, quando eu renderizar esse componente, ele vai conectar para mim e esse é o Redux em si, né? Esse cara aqui que vai passar as propriedades para ele. Não é o componente pai aqui no caso. Beleza. E a mesma coisa que acontece, uma coisa parecida, né, acontece aqui com o nosso raça selecionada, porque o raça selecionado é quem precisa realmente da raça selecionada, né, da informação da raça selecionada. Então, é só ele que vai precisar aqui dos dados da raça selecionada. Então, aqui é a mesma coisa. Mapeei certinho o estado aqui, né, conectei, mapeei aqui para ele a raça selecionada lá do status, e passei aqui, e dentro do nosso componente, o nosso componente em si não mudou. Então, o HTML do nosso componente, né, o que realmente é do nosso componente, e não os dados que ele recebe de outros lugares, não mudou, continua o mesmo. E aqui no nosso raça, a gente também não está mais recebendo nada por prop, mas aqui eu preciso saber se a raça foi selecionada ou não. Então, aqui eu também estou recebendo esse raça selecionada, porque eu preciso saber para eu fazer esse booleano aí e ver o que eu vou renderizar na tela. Beleza. E aí, que é o mais legal e mais confuso, eu acho, no começo, como que a gente funciona para alterar as coisas no Redux. Aqui a gente tem o lista raças, que é a mesma coisa, o nosso componente não mudou aqui internamente. Então, aqui, o lista raças hoje, toda aquela lógica que estava no app principal, agora está aqui dentro do nosso lista raças, porque é ele que realmente faz a lógica, né? Toda a lógica estava acontecendo só nesse aplicativo aqui, todos os outros componentes nossos estão apenas recebendo dados. A única lógica que tinha era dentro desse componente,
Só que, na verdade, essa lógica estava lá dentro do nosso app.js, porque a gente precisava compartilhar estado entre os componentes. Então, como agora a gente não precisa mais compartilhar estado entre os componentes, a gente pode passar toda essa lógica aqui para o nosso lista raças e a gente consegue trabalhar aqui dentro, certo? Então, aqui dentro a gente consegue fazer todas as coisas certinho, né? A gente está aqui listando, a gente está passando um clique aqui do mesmo jeito. E aqui as funções também do mesmo jeito que estavam antes, eu só extraí elas para cá. E elas não têm nenhum estado aqui dentro, né? Não tem nenhum estado dentro desse componente, porque a gente está usando o estado do Redux. Então, quando eu precisar aqui dentro, aqui diz ponto carrega lá, raças, aqui. Então, aqui, em vez de eu chamar um diz.setState status, eu estou chamando essa própria aqui, adicione status, e passando informação para ela. A mesma coisa aqui embaixo, quando eu preciso adicionar uma raça nova na nossa lista, né? Na nossa lista mesmo. Aqui eu estou chamando um diz.props, adiciona raças. Eu não estou passando nenhum diz.setState, porque eu não tenho mais o setState aqui. E beleza, como que essas funções aqui, adiciona raças, funcionam? Aqui no nosso index.js, eu estou também conectando no Redux e eu estou fazendo aqui nosso map state to props, que são das raças que eu vou precisar renderizar dentro dessa nossa listagem. Só que além desse map state to props, eu estou fazendo um map dispatch to props. Esse dispatch to props aqui funciona assim. A ação, por mais que ela seja só um objeto, eu preciso disparar ela de algum jeito. Eu preciso realmente disparar ela para o nosso reducer saber que a gente está disparando essa ação para ele conseguir agir em cima disso. Então, é esse dispatch aqui que vai falar isso. Esse dispatch aqui, ele fala assim, olha, tal objeto aqui, tais informações foram requisitadas para você fazer essa alteração no estado, no nosso store. Então, aqui a gente vai ter, por exemplo, adiciona raças, e aqui vai ser uma função que vai receber as raças, que é o que eu estou recebendo lá embaixo, e a partir dessas raças, ele vai dar um dispatch, adiciona raças, que é o nome lá da nossa ação, e raças. Tá? Então, o que eu estou fazendo aqui eu importei, né, aqui essas actions, lá que são aqueles nossos objetos que a gente estava retornando. E aqui eu estou disparando essas ações, e essas ações aqui vão ser disparadas dentro do nosso componente. Tá? Então, dentro aqui das nossas ações, a gente pode só pegar e realmente disparar essas ações. E dentro do nosso componente, isso aqui não foi alterado. O Redux, ele é bem mais complexo que o Context API. Ele adiciona muito mais coisa, ele exige um pouco mais de esforço, mas apesar de ele ter um ecossistema mais bem trabalhado também, a gente pode colocar mais coisas aqui no Redux e ele escala muito, muito melhor que o Context API. Só que normalmente é muito difícil a gente usar um Redux 100% assim, do que ele pode oferecer pra gente, sabe? Então é muito legal, é muito válido a gente começar a pensar em outras alternativas também. Claro que se você já tem Redux no seu projeto, talvez não seja viável você voltar para um Context API, mas é algo a se pensar. Então, esse aqui foi o overview que eu dei. Eu queria fazer isso aqui na mão com vocês, mas é muito difícil de digitar e falar aqui ao mesmo tempo, por causa do microfone. Mas, beleza. Então, dado isso aqui, eu queria colocar aqui algumas discussões e voltar aqui para cá. Isso aqui é um overview também do que eu já falei do Redux, por exemplo, que a gente tem o objeto no nosso store, com essas informações, que aqui eu estou passando o provider, a store, criando a store certinho. A gente tem as ações, que nada mais é do que um objeto, né, uma função que retorna aqui um objeto para a gente. O reducer, que é quem vai realmente alterar. Então, assim como a ação é o que está sendo alterado, o reducer é como isso vai ser alterado. E aqui a gente tem o fluxo do Redux. Eu vou deixar essa apresentação aqui, se vocês quiserem ver certinho depois. Aqui a gente tem o nosso Context API. Então, a gente tem o objeto contexto, assim como a gente tinha o objeto store lá no nosso Redux. Aqui a gente tem o objeto contexto, objeto context. Aqui a gente tem o nosso provider, que a gente também tem um provider no Redux, só que ele funciona um pouquinho diferente do provider do Context API. Porque aqui no Context API a gente pode ter vários providers dentro de um mesmo contexto que conseguem trabalhar em paralelo. E no nosso Redux, o nosso provider é um provider só. Mas o Redux ele tem as actions certinho que a gente vai disparar para poder alterar o nosso estado.
E aqui a gente tem o nosso consumer, que é quem está consumindo esse provider. E esse consumer aqui, ele sempre vai procurar o provider mais próximo, tá? Então, eu posso ter um provider dentro de outro provider e ele sempre vai pegar o provider mais próximo que tiver dele. Então, se não tiver dado nenhuma, se aquela informação específica não existir naquele momento dentro do nosso provider mais próximo, ele vai procurar o outro provider. Se não tiver também, ele vai procurar o provider padrão. Por isso que a gente tem um provider padrão. E, para fechar, e acho que dá para abrir para perguntas, eu queria passar 3 links aqui, que é quando que eu uso React Redux, são links oficiais, e quando que eu uso Context. Isso aqui é legal de ver, porque eles foram criados para um propósito, e acho que é legal a gente ouvir de quem criou eles, para qual propósito eles foram criados, sabe? Então, tipo, não é só colocar num projeto, não é só colocar Redux, não é só colocar Context. Eu acho que é legal a gente pensar e pensar em quem criou mesmo, sobre como que a gente usa isso aí melhor. Beleza? Acho que é isso, acho que dá para abrir perguntas. Eu queria discutir um pouquinho mesmo sobre isso, e se alguém quiser dúvidas ou fazer aqui algum exemplo na hora, a gente faz também. E acho que é isso. Se quiser que eu segure o microfone para você poder... Eu não sei. Bom, gente, alguém tem alguma pergunta? Alguém queria começar as perguntas? Se alguém tiver uma pergunta, pode ir direto aqui no microfone, já fazer a pergunta direto aqui no microfone, que a Juliana já responde. Mas se esse meio tempo, então, não tiver pergunta, se você quiser apresentar, mostrar mais alguma coisinha, agora com as 2 mãos, né? Beleza. Então, alguém tem alguma pergunta sobre Context API ou Redux, ou quando usar, alguma coisa assim? Na verdade, eu tinha pensado em fazer essa pergunta de qual é a melhor, quando você poder utilizar cada um deles, qual a melhor forma de escolher quando utilizar cada um deles. Tá. É aquilo que eu comentei aqui, na verdade, que a proposta é muito mais uma discussão sobre, para a gente questionar, do que realmente mostrar pontos, assim. Eu acho que cada projeto é um projeto. Mas o Context é uma forma muito mais simples de você trabalhar com coisas simples. Ele não foi criado para trabalhar com coisas muito complexas. Ele foi criado para trabalhar com coisas mais simples mesmo. Mas ele também pode ser usado dependendo do grau de complexidade do que você quer fazer. Hoje, os casos que eu mais vejo Context API serem utilizados é com coisas para layout mesmo, então para temas, para coisas que a gente precisa alterar em alguns contextos específicos e coisas assim. Então, nesses casos, eu estou vendo ele sendo bastante utilizado, porque ele é muito simples para fazer isso e a gente consegue trabalhar em vários lugares da página sem ter conflito. Bom, aproveitando que enquanto não tem pergunta, eu vou fazer as minhas aqui. Já que você comentou sobre o uso de coisas simples, quais seriam as limitações para a utilização dele? O que você não recomendaria nesse sentido, com relação às limitações que ele tem? Eu acho que em questão de projeto mesmo, dependendo do que a gente, por exemplo, se a gente quiser usar um Saga junto com o Context API, né, o Redux ele é muito bom com Saga. Então, dependendo do nível de complexidade que a gente tiver no nosso projeto, a gente não consegue usar o Context API. A gente até consegue, mas a gente vai ter muito mais trabalho de usar do que se a gente fosse usar um Redux da vida, por exemplo. Eu falo Redux, não é só Redux que tem, mas é que o Redux é o que a gente mais usa com React. Então, mas não é só ele que tem. Então, de limitações, acho que é mais nesse sentido mesmo, de escalabilidade, porque ele é muito simples de usar, mas ao mesmo tempo ele não está, que nem aqui no meu código que eu mostrei, ele não separou responsabilidade nenhuma, então ele mudou pouquíssimo no meu código. Só que isso acabou deixando a lógica inteira dentro do meu app lá, jogada do mesmo jeito. Sabe, o Redux ele acabou me obrigando a separar isso melhor. E isso é uma coisa boa do Redux, que a gente não tem com o Context API. Com o Context ele deixa a gente muito mais livre para fazer o que a gente quiser. Legal, mais alguma pergunta? Bom, a gente ainda tem um tempinho, tem acho que pelo menos uns 20 minutos para poder continuar. Se você quiser apresentar, demonstrar mais alguma coisa, até para o pessoal, de repente, se tiver surgir alguma pergunta no caminho, você fica à vontade. O tempo aqui é seu e eu posso segurar o microfone dessa vez. Deixa eu rodar aqui
install. Deixa eu mostrar do context aqui. Vamos ver se vai. Certinho. Tá dando conflito com as APIs lá. O que eu queria falar do Context API aqui também, que é o que eu falei, mas eu não mostrei muito bem com o código, é que aqui no nosso... aqui embaixo. No nosso provider aqui, ao invés de só passar um provider aqui, eu posso fazer isso aqui. E aqui eu posso ter outro componente qualquer, podia ser um raça, por exemplo. E aqui dentro eu posso passar outra variável qualquer para esse meu status. E ele vai ter essa outra variável. Então aqui eu posso, por exemplo, colocar... não achamos essa raça. Então, e aí aqui pra gente ele vai conseguir já mostrar aqui duas coisas iguais, né? Duas coisas com valores diferentes aqui que eu passei no nosso desconto raça, que aqui eu não estou mais lidando com o estado, né? Então aqui teoricamente ele não tem nenhum estado aqui gerenciando, ele não vai alterar isso aqui nunca. Mas aqui a cabeçalha. Então aqui a gente tem dois cabeçalhos, cada um com uma informação. Então a gente tem aqui o não achamos essa raça e você não selecionou nenhum cachorro. Eles têm informações diferentes aqui trabalhando, só que eles estão com o mesmo contexto aqui. Tá? E se eu não passar valor nenhum aqui, né, se eu não passar esse value aqui para ele, ele vai pegar o valor padrão que a gente tem lá em cima na nossa outra camada. Tá? Então, se esse nosso valor aqui não existir, se a gente não passar esse valor aqui, ele vai pegar o valor padrão para a gente que a gente passou lá dentro do nosso contexto, que é o valor... não é o valor inicial, porque o valor inicial vai ser esse valor que a gente vai passando aqui mesmo, dentro do nosso contexto, mas ele vai ser o valor padrão, caso não exista nenhum outro valor. Então, isso aqui é uma coisa que é muito útil do nosso Context API, mas, de novo, depende muito do contexto que a gente vai usando, né, do projeto que a gente vai usando. Mas isso aqui é uma das coisas mais diferentes assim, que tem do Context API para o Redux. E a outra coisa que é muito legal também daqui do Provider é que eu posso, aqui dentro desse nosso Status Context Provider, eu posso ter um outro Status Context Provider que dá uma outra informação aqui. Então, aqui eu vou fechar o meu Provider. E aqui eu vou passar outro valor qualquer aqui, outro valor de teste. E aí ele vai procurar aqui pra gente no nosso pai mais próximo. Então, ao invés dele pegar aquele valor que ele estava pegando aqui pra gente, ele pegou aqui esse outro valor de teste. Então, acho que essas duas coisas são as coisas mais diferentes que a gente pode usar ao nosso favor do Context.
e que tem muito valor assim para uma aplicação que a gente pode trabalhar principalmente quando são coisas com layout, mas com outras coisas também, que nem nesse caso aqui. Então acho que essas duas coisas aqui são as coisas que faltou mostrar, que eu queria mostrá-las no código assim mesmo, para mostrar como fica e como que ele trabalha com isso. Acho que é isso. Legal, alguém quer comentar alguma coisa? Tem alguma pergunta? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Bom, Juliana, se você quiser apresentar mais alguma coisa, fica à vontade, mas queria agradecer em nome de toda a equipe por apresentar assim, tanta coisa bacana, tanta coisa legal, e espero que você continue aqui também no evento com a gente aqui para continuar curtindo o evento aqui. Ela vai estar à disposição aí à tarde se alguém quiser tirar alguma dúvida e conversar com ela. Eu só preciso também dar um recado antes de encerrar esse painel, que no período da tarde a gente tinha duas apresentações e uma delas a gente não vai ter, a palestrante ficou doente. Ontem ela nos avisou que ficou doente, infelizmente ela não vai poder dar a palestra de criptografia que teria agora à tarde. Então a gente vai continuar tendo a palestra de Design Thinking e Inteligência Artificial aqui, só que a gente não vai ter a palestra de criptografia porque a palestrante infelizmente ela ficou doente, ela não vai poder participar. E a gente retorna às 2h30, deixa eu confirmar aqui. Eu acho que era isso. É bom quando a gente tem tempo para poder falar, que aí sobra espaço. Isso. Na verdade, a gente volta às 2h do almoço. Então, agora a ideia é a gente parar, entre meio-dia e meio-dia e meia a gente iria parar. E agora a gente vai fazer uma pausa para o almoço, a gente retorna às 2h em ponto, com a continuação do evento. Mas também, assim, ainda está acontecendo também uma palestra aqui do lado, se vocês quiserem ficar, fica à vontade. Mas 2h a gente retorna aqui, então, para a próxima atividade, tá bom? Obrigado, gente.